Você conhece o calendário bíblico e você sabe quais são as diferenças dele para o calendário gregoriano, que normalmente é usado em países como o Brasil? Qual a diferença de dias, de meses? Como ele é marcado, o calendário bíblico? Até hoje em dia, nós sabemos o mês exatamente, o dia, ou será que isso se perdeu? Então vamos lá. O calendário bíblico, ele é muito especial. Por quê? Nós conhecemos, por um lado, o calendário gregoriano, que ele é baseado no Sol. Tá? Tem a ver com o ciclo solar. Por outro lado, os muçulmanos utilizam um calendário puramente lunar. Então acontece algo curioso. Você vai ver as festas do Alcorão acontecendo cada ano ou a cada tantos anos em períodos completamente diferentes. Já a Bíblia, o que ela fala? Veja bem, ela fala, por exemplo, o seguinte versículo: guarde o mês da primavera. Como assim? O que você tem que guardar? E esse mês, diz a Bíblia, é o mês que é comemorado a festa de Pêssar, a Páscoa judaica. Então a Páscoa judaica ela tem que obrigatoriamente cair na primavera. Então vamos tentar juntar e entender o que é esse calendário bíblico de uma vez por todas. Então ele é uma junção dos calendários solar e lunar. Mas veja bem, ele veio muito antes do calendário gregoriano ou do calendário puramente lunar. A ideia dele é a seguinte: por um lado, a gente tem um mês. Quantos dias dura um mês? Esse conceito realmente está ligado à Lua. Nós sabemos qual o tempo, da rotação da Lua para que se forme um mês. Nós sabemos que existem 4 estações da Lua. Não são estações exatamente de 7 dias, como muitas pessoas pensam. Na verdade, existem alguns quebradinhos em relação a isso. Então, de uma forma geral, daqui a pouco eu vou te contar um segredo espetacular, realmente espetacular. Mas antes disso eu vou te falar que, de uma forma geral, nós sabemos que aquilo que nós chamamos de novilúnio, o ciclo lunar, ele acontece a cada 29 dias e meio. Por isso, nós vamos ver que o calendário bíblico ele vai ter meses de 29 dias e outros meses de 30 dias, exatamente para poder completar corretamente o ciclo lunar. Porém, como eu disse anteriormente, se nós ficarmos somente no ciclo lunar, você não vai conseguir fazer o mandamento bíblico de cuidar de que as festas bíblicas caiam quando o Criador disse que tem que cair. Porque se você olhar a festa de Sukkot, chamada festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas, existe uma época que está ligada mesmo à colheita que tem que acontecer. A festa de Pêssar da Páscoa tem que ser na primavera. E se você for só pelo calendário lunar, não vai dar certo. Qual a diferença entre o calendário lunar e o solar? A diferença é que o calendário lunar, ele normalmente tem cerca de 354 dias. O solar você conhece, são 365, a não ser naquilo que é chamado de ano bissexto, que a gente tem 366. Mas então, para facilitar, de uma forma geral, existem 11 dias de diferença. Por isso, o calendário bíblico, ele tem uma conta aqui espetacular. Qual é essa conta? É uma conta que diz assim: a cada 19 anos, você vai ter 7 anos que, ao invés de 12 meses, são 13. Ou seja, veja que coisa interessante, a gente sempre pensa o ano tem 12 meses, mas na Bíblia não é sempre assim. Às vezes você vai ter anos que tem 13 meses. E isso é feito, essa conta é exatamente feita da forma que eu falei. A cada 19 anos, você vai ter 7 anos com um mês a mais,
que faz exatamente a junção do ciclo lunar com o ciclo solar. Então, mesmo que há uma pequena mudança de datas em relação às festas, o que eu quero falar? A data é sempre a mesma, mas o período do ano que cai, por exemplo, a Páscoa, vai mudar, mas é uma mudança muito pequena, nunca sai da primavera. Então, sempre há esse reajuste por causa desse mês a mais. E como é que são os meses? Quais são os meses que a gente tem no calendário bíblico? Se você olhar a Bíblia, não há nomes dos meses. É o mês 1, o mês 2, o mês 3 e assim por diante. Você vai vendo as festas, por exemplo, a festa do Dia do Perdão. O Dia do Perdão está escrito no 10º dia do 7º mês. Por que o 7º mês? Porque o primeiro mês é o mês da saída do Egito. Hoje em dia, nós utilizamos sim uma nomenclatura para os meses. E eu vou já te mostrar quais são esses meses e quantos dias eles têm. Mas de onde vêm os nomes dos meses bíblicos? Eles vêm, na verdade, da época da Babilônia. Não obrigatoriamente eles são nomes sagrados, muito pelo contrário. Alguns deles até lembram partes de idolatria. Nós vamos ver na Bíblia, especificamente no livro de Esther, a alusão a esses meses de forma explícita. Ou seja, quando você lê a Torá, o Pentateuco, não aparecem nomes dos meses bíblicos. Aonde a gente começa a ver os nomes que estão relacionados exatamente como são os números dos meses da Bíblia no livro de Esther, que também é um livro bíblico. Então lá a gente, por exemplo, tem o mês de Shevat, o mês de Adar, que por acaso o mês de Adar é aquele que quando há necessidade de existir um mês a mais, viram 2. Quais são os meses bíblicos então na prática? Os meses são Tishrei, que é o mês da criação do mundo. Aqui eu, de propósito, não estou contando a partir do mês de Nissan, na saída do Egito, porque eu já vou te explicar por quê. Então, Tishrei, depois temos o mês de Reshvan, depois Kislev, Tevet, Shvat, Adar, e o Adar pode ser Adar Aleph e Adar Bet, ou seja, Adar 1 e Adar 2, se tem 2, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av e Elul. Esses, então, são os nomes dos meses que nós demos desde a época da Babilônia, quando o povo de Israel estava na diáspora da Babilônia, até o dia de hoje. É curioso que o Estado de Israel, hoje em dia, adota como calendário oficial é o calendário bíblico, o que eu acabei de falar para você. Porém, muitas pessoas, pela influência do mundo ocidental, também é permitido usar o calendário gregoriano. Na prática, os dois são usados. Aqui em Israel, você pode preencher um cheque com a data hebraica, você pode preencher um contrato de compra de venda com a data hebraica, e isso é completamente válido, porque é, como nós falamos, o calendário bíblico que nós explicamos até agora. Eu te prometi um segredo, eu vou te falar agora que coisa espetacular. O Talmud conta como nós íamos saber o novilúnio, como é que a gente vai calcular há tantos anos atrás, há 3.300 anos atrás, o novilúnio. Só para você ter uma ideia, a NASA ou o Instituto de Astronomia da Alemanha, há não muito tempo atrás, calcularam com uma precisão milimétrica, tá? Essa ideia de quanto tempo é o ciclo lunar, ou seja, a necessidade de uma tecnologia muito grande. Porém, veja que segredo espetacular. O Talmud traz o seguinte, que um grande sábio que foi rei, na verdade, ele foi o presidente de Israel na época da Mishnah, antes da época talmúdica, ele diz o seguinte: eu recebi do meu pai
que era meu rabino, que recebeu do seu rabino, que recebeu do seu rabino, até chegar a Moisés, que recebeu de Deus. Ou seja, na verdade o nome desse sábio era Rabban Gamliel. Ele diz o seguinte: o que eu vou te contar agora é perfeito, não porque eu sou um gênio, mas sim porque nós recebemos isso de tradição, desde o Monte Sinai, de Deus a Moisés. Agora veja só que coisa, que o ciclo lunar leva exatamente... No Talmud não existiam segundos e assim, décimos de segundos, mas a linguagem utilizada no Talmud se chama partes. Eu vou traduzir para segundos para te facilitar. Então ele diz assim, que o ciclo lunar leva 29 dias, 12 horas, 0 minutos, 8 segundos e 9 décimos de segundo. Eu estou falando de algo que foi revelado há cerca de 2.500 anos atrás. Rabban Gamliel, ele fala, nós precisamos saber esse número de forma exata para que o calendário seja exato, para que não haja discrepâncias com a astronomia. Então, como é que eu vou saber, eu, presidente de Israel? Eu só sei porque a gente tem a tradição de Moisés. A tradição chegou até os décimos de segundo. Veja que coisa impressionante. A NASA chegou ao número de 29 dias, 12 horas, 0 minutos, 8 segundos e 9 décimos de segundo. Só que ele foi para uma casa decimal a mais. E 8 centésimos. A diferença é de 2 centésimos de segundo entre a tradição de Rabban Gamliel e a NASA. Na minha opinião, na verdade, não existe uma discussão. Por quê? Porque para a Bíblia basta saber até os décimos de segundo, já é suficiente para o ciclo lunar. É interessante também, então, nós temos por um lado o ciclo dos meses. A gente acabou de explicar a junção da ideia do ciclo lunar com o ciclo solar. Os dias da semana na Bíblia não têm nomes. Nós costumamos falar domingo, segunda, terça. Em outras línguas, né, você tem até nomes também para os dias de semana. Para quem fala espanhol, você tem lunes, martes. Lunes é segunda-feira em espanhol. Martes é terça-feira em espanhol, miércoles é quarta-feira. No Brasil a gente fala domingo, sábado, né? Sábado e domingo tem nome, mas o resto tudo são as feiras que existem. Na Bíblia não tem nome de semana, é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, assim é. E assim é até hoje no Estado de Israel moderno, com a única exceção que é claro que é o Shabat, que é chamado de Shabat, não é chamado de sétimo dia. Então aqui você aprendeu as bases do calendário judaico. Todas as festas do calendário vão ser baseadas nesse calendário, mas veja bem, na época bíblica, o primeiro dia do mês, ele era marcado pelos sábios quando eles viam a lua numa determinada posição. Isso está escrito na Bíblia. Deus fala para Moisés, esse é o primeiro mês do ano. Ou seja, ele estava ensinando para Moisés as leis do ciclo lunar. Então, na época bíblica e depois, o mês era marcado pelo grande tribunal chamado Sanedrim. Porém, com o tempo e as dificuldades e as guerras, veio um sábio. No ano 357 da Era Comum, um sábio chamado Hillel, não é o sábio Hillel, muito famoso pela Mishnah, e ele falou, se a gente não marcar o calendário de agora até a vinda do Messias, a gente vai perder a conta. Então ele simplesmente fez a conta para sempre, ou seja, de todos os meses. Quando o mês vai ter 29 dias, quando ele vai ter 30 dias, quais são os meses que vão ser assim durante toda a história, e também que anos vão ser anos que vão ter 13 meses e quais os anos que vão ser simples com 12 meses. E esse calendário é utilizado até hoje em dia pelo povo de Israel.